Porque às vezes eu fico assustado quando o discurso religioso dispensa o esforço, a luta, e só nos promete a vitória, como se ela fosse fruto de uma mágica. Reza e Deus lhe faz vencer. Não. Reza, faz a sua parte, que a vitória virá. Nós nunca podemos admitir que um discurso religioso seja feito a partir de uma experiência que nos retira a responsabilidade de fazer a nossa parte. E a gente sabe que às vezes o discurso é feito até com boa vontade, mas ele não corresponde à verdade humana. É por isso que o discurso religioso precisa sempre ser equilibrado entre céu e terra. Deus nos faz alcançar a vitória? Sim. Para isso Ele nos fez. Mas a gente precisa retirar essa vitória, muitas vezes, desse contexto glamouroso, né? Essa vitória, ela é suada, ela é conquistada com luta diariamente. E é bom que a gente sempre tenha isso em mente, que toda a ação é de Deus, que nos antecede. Deus se apressa em ser bom, para que a gente tenha condições de ser bom também. É tão interessante e é tão radical esse posicionamento teológico, que na teologia do sacramento da penitência, a igreja nos ensina que até mesmo quando a gente se arrepende, Deus já agiu dentro de nós para que a gente tivesse condições de arrepender. Não é interessante isso? Eu só posso me arrepender do meu pecado se Deus visitou o meu coração e provocou dentro de mim aquele sentimento de inadequação que me faz reconhecer que o que eu fiz não foi bom. Então, até para eu me arrepender, Deus precisa estar dentro do meu coração. De maneira que o arrependimento não é só uma obra humana. É claro que o arrependimento vai passar pelas minhas faculdades mentais, eu vou processar a informação, eu vou viver o desconforto por aquilo que eu fiz de errado, mas o que me motiva a refletir sobre o erro e ter condições de encontrá-lo e de reconhecê-lo é a ação de Deus em mim. Então, eu só posso ser bom porque a bondade de Deus agiu primeiro dentro do meu coração. Eu só tenho condições de fazer um gesto de bondade porque primeiramente eu fui visitado pela bondade de Deus no meu coração. E é por isso que eu estou dizendo que a ação de Deus na vida humana e a vida cristã, podemos dizer, a vida cristã, ela é sempre a resposta à graça divina que atua em nós. Mas se eu não respondo a essa graça, é provável que eu passe a minha vida tendo a oportunidade de ser bom e nunca serei porque faltou o meu esforço. Toda vez, por exemplo, que eu decido perdoar alguém, eu já estou visitado pela graça de Deus em decidir perdoar alguém. Mas a gente sabe que o processo de perdoar será uma luta minha. Quando eu terei de encontrar aquela pessoa, engolir o sapo, daquela coisa desagradável que muitas vezes nos dá, vontade de chegar e de falar um desaforo e de já ficar sendo descortês com aquela pessoa, porque às vezes a gente tem essa necessidade. É impressionante como nós exercemos a nossa maldade com as pessoas, sem perceber às vezes. Pode observar que às vezes você é mal com o outro sem perceber que está sendo. É quase que um processo inconsciente, que nos faz muitas vezes pegar o outro para Cristo, como comumente nós costumamos dizer. E julgamos sobre eles, sobre aquela pessoa, todas as nossas mazelas, todas as nossas frustrações, todos os nossos desequilíbrios. É horrível isso. Mas aí a nossa consciência se acende e a gente decide que a gente vai viver melhor, que a gente não tem o direito de crucificar o outro com os nossos pecados. E então Deus começa a agir em nós e nós vamos, como que colocando em cima da mesa todas as peças que constituem a nossa totalidade, para a gente poder arquitetar melhor isso. Então Deus me quer vitorioso, Deus lhe quer vitorioso, sim, nós acreditamos nisso. Mas se a gente não assume a responsabilidade que nos cabe diariamente, é provável que o desejo de Deus não atinja a nossa carne, ele não se concretize em nós. E não adianta.
Deus quer que eu seja feliz, que você seja feliz. Deus quer que a gente viva bem. Mas se a gente não faz a nossa parte nessa história, jamais vamos conseguir chegar ao resultado daquilo que Deus quis para nós. É o refrão bonito, né, da música Tudo Posso, da minha querida amiga Celina Borges. Vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu para mim. Eu vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor. Hoje de manhã, nós ouvimos o testemunho da Patrícia, no programa que tivemos aqui na Canção Nova, para ajudar o projeto Dai-me Almas a fechar a campanha neste mês. Por que a Patrícia conseguiu superar a dor de ter perdido uma filha de maneira tão trágica? Por que a Patrícia não aceitou o caminho fácil do antidepressivo que iria aliená-la? Porque naquele momento ela estava visitada pelo poder de Deus, mas ela resolveu agir. Ao dizer, eu não vou tomar o entorpecente para me fazer esquecer a morte da minha filha, o que ela resolveu fazer? Arregaçar as mangas, chorar a dor de cada dia e ir fazer alguma coisa por quem ainda precisava dela. Organizou o luto de maneira cristã. Eu não estou dizendo que você não pode tomar o seu remédio caso ele realmente seja necessário. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, porque não queremos enfrentar a dor, porque não queremos enfrentar a realidade, a gente se entorpece naquela ilusão de que o remédio será capaz de nos curar. Não, minha gente, não é assim. Quando Deus está presente dentro do nosso coração, a gente vê a vida como ela é. A gente enxerga os fatos, as tragédias, as dificuldades, e a gente se coloca diante de tudo isso de maneira responsável. A dor é humana. A dor é humana, e por mais absurda que ela possa nos parecer, nós podemos dar conta dela sim. Como é que nós damos conta da dor? Chorando do jeito certo, apoiados pelas pessoas que nos amam, que nos ajudam a enfrentar aquele momento de dificuldade, aquele momento tenebroso, pavoroso. Como é que nós organizamos o luto? É enfrentando diariamente, é chorando a dor de cada dia, é a gente não permitindo que a vida fique paralisada, mas que a gente aos poucos, a gente comece a fazer um movimento natural que nos reencaminhará ao contexto da harmonia, para que a gente possa harmonizar o coração. Às vezes eu fico assustado, como que nos dias de hoje, nós estamos entrando dentro de uma mentalidade onde o sofrimento não pode fazer parte da vida, como se sofrer fosse ser infeliz. Não. A gente pode muito bem sofrer e ser feliz. É contraditório? É. Mas a palavra de Jesus nos ensina que essa contradição é que nos coloca no prumo da vida. É possível sim a gente estar machucado pela vida e mesmo assim a gente ser feliz. Como? Não é a felicidade que muitas vezes a gente está acostumado, né, a pensar, a felicidade do sorriso, a felicidade da festa, não. Mas aquela satisfação de que você está vivendo a coisa do jeito certo. Porque em última instância, minha gente, se você espremer o conceito de felicidade, o que sobra é isso. É você saber que você está sendo quem você deveria ser, que você está vivendo as coisas como deveria viver, que você está em paz com você. É isso que faz com que a gente seja feliz. É como você está sofrendo um processo de perda. Acompanhei há um tempo atrás uma moça que precisava se desligar do vínculo doentio que ela tinha com o namorado. Já haviam chegado à conclusão de que o namoro só fazia mal, que eles só se machucavam, e quanto mais ela tentava, mais ela se machucava, e ele também vivendo um processo extremamente nocivo a ele mesmo, um relacionamento que já não tinha mais amor, que tinha só dependência. É triste isso. E no momento que ela fala, padre, mas é tão difícil ficar longe dele, ao mesmo tempo que ele me faz tão mal, na hora que eu estou rompendo com ele é tão difícil. E eu falava para ela que a cada dia que ela passasse longe dele, ela deveria sentir-se feliz por ter conseguido romper com o vínculo que lhe destruía. Como é que essa menina vai conseguir ser capaz de superar esse rompimento? Quando ela substitui os pensamentos opressivos por pensamentos que libertam. Quando ela olhar para
ao final do terceiro dia, do quarto, do quinto, que isso é igual dependência de droga, viu, gente? É igual dependência química. O AA tem esse compromisso, né? De viver um dia de cada vez e de comemorar cada dia de abstinência. É assim? Aquela menina só vai conseguir se libertar do processo nocivo que o relacionamento representa na vida dela no dia em que ela interpretar o afastamento como uma maneira que ela tem de se beneficiar. É assim que a gente organiza o luto. Agora, se ela tiver medo da ausência, que faz mal, mas que ao mesmo tempo, né, cura, ela jamais vai conseguir se libertar. E às vezes até o distanciamento é necessário para que, quem sabe, até volta, mas volta de uma maneira mais madura, mais harmônica, mais responsável, né? Não é nenhum problema. Namoro foi feito para ser terminado. Não é nenhum problema terminar um namoro e durante o término você reavaliar a maneira como você trata o outro, como o outro significa para você. E a partir dessa ausência, você estabelecer uma nova forma de estar com ele, e aí volta. E o retorno faz com que o namoro avance em qualidade. Mas quando estão todos lá no lodo da autodestruição, é difícil, não tem luto. O luto não está sendo organizado. O luto está sendo estendido e não organizado. Na vida da gente é assim. Se a gente quiser vencer alguma situação que está nos oprimindo, nós temos de enfrentar o sofrimento do dia a dia. Somente a partir das técnicas que nós vamos descobrir, né? Porque cada ser humano vai reagir de uma forma. Para mim, dá muito certo. Por exemplo, quando eu estou vivendo um processo de sofrimento, de luta, às vezes acontecem coisas que me desagradam muito, me retiram a paz. Eu tenho os meus métodos, são bobos, mas dão certo. Procuro intensificar uma atividade física naquele dia. Sabe que é a hora que você vai liberar endorfina no corpo, né? Vou fazer uma caminhada, vou tentar não pensar naquilo durante um tempo. E é impressionante, vou tentar dormir um pouco melhor, vou tentar me alimentar um pouco melhor, vou favorecer o meu corpo, né? Para que ele tenha condições de reagir diante daquilo que me faz sofrer. Vou rezar um pouco mais, vou ler coisas boas, vou assistir a um bom filme, vou fazer alguma coisa que tenha condições de provocar dentro de mim o contrário do que aquele sentimento ruim está provocando. É a hora dos amigos, né? É a hora das pessoas que nós amamos. É a hora de você estar bem acompanhado, porque nenhum luto é suportável se a gente não estiver acompanhado de pessoas que nos amam. Patrícia experimentou na carne, experimenta diariamente. Viver para mim é Cristo. Morrer é ganho. Não significa perder a vida, viu, esse morrer. É morrer no dia a dia para aquilo que não nos permite viver. É uma decisão inteligente. Todos os dias você alimenta sentimentos que são de morte. Todos os dias você alimenta pensamentos que são de morte. Então o que você faz porque você é cristão? Corta na raiz tudo aquilo que significa morte na sua vida. Ainda que esta morte possa lhe dar um prazer temporário, né? Que as coisas de morte, muitas vezes elas nos alimentam com prazeres temporários. Você vai lá e corajosamente elimina aquele poder do mal. E então, você está contribuindo para que a vitória que Deus quer que aconteça na sua vida, aconteça de fato. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, né, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio, porque quando você pula, ele é um, saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem.
Mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, né? O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso. Mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, apurrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada, a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas.
primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo. Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita. Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração. De ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada,
que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? E em que ponto dessa história, dessas muitas contradições que estão no mundo, nós nos situamos? Muitas coisas no meu jeito de ser não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram ao meu lado no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade, de você ter condições de escolher o que você quer ser, ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado, ou até mesmo nas suas determinações genéticas, do seu temperamento, de você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando. Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será verdadeiro. Será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas, sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boazinha, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, da nossa oração, do nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido. Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão ou não. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro, esse cristianismo é vivo, ele é existencial. O cristianismo começou porque eles eram proibidos de se manifestarem, ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas.
Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas, quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso aqui, né? Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque, em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que, à luz do Espírito de Deus, a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. Então muitas coisas na minha vida não se tornam realidade é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida. Está certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Nós também podemos ter este poder dentro de nós. Herdar as forças do céu, para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente, através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não. O discurso ele é importante em alguns momentos.
E você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre. Ele não está amarrado a nenhuma necessidade, é ele por ele mesmo. Eu ficava pensando, qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder, de tornar bela toda coisa feia, de ser clarão no alto da serra. Sim, nós fazemos a experiência de passar pela vida, ou de ter na nossa vida, algumas pessoas que têm esse poder mágico mesmo, de nos iluminar com o amor que ama, de nos ensinar essa bondade que tudo perdoa. E o bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer, olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que Ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim.
O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o Mar Vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Peraí, Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode, se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial
de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade, esse processo que nós temos, que é quase natural em nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. Por que será essa ansiedade está tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades demais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então esse contexto de muitas possibilidades naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, a gente não prepara o mundo para a gente poder descansar. Eu estou falando aqui de uma realidade que eu enfrento, não, só eu enfrento, não. Eu tenho certeza que 90% dos nossos telespectadores enfrenta essa dificuldade de ter uma casa que nunca dorme. Antigamente as pessoas apagavam a lamparina, né? E acabou, não tinha mais o que fazer. Não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular. Mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, 1h da manhã. Hoje não. Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 11, 1 da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então nós perdemos os ritos do sono. A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama está com a cabeça a mil. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o programa de Direção Espiritual, neste momento, estão com o celular do lado. A todo vapor, o zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio tá bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aquilo. Ah, padre, mas se alguém me chamar? Minha filha, é direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada que está provocando em nós uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos.
Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atender um telefone durante um batizado. Sem mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continuou depois. Veja bem, isso é uma expressão do mundo disperso em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones porque, não sei, responda a pergunta, por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas para que os seus amigos já saibam? Depois das 11 não adianta mandar, ele não vê mais, então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das 9, vou evitar ficar no computador, porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz faz com que o seu cérebro fique ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento, a melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo, luzes acesas o tempo todo, barulho o tempo todo, e aí a gente não quer ser ansioso, a gente quer dormir bem. Aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até o outro dia, do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito, se a gente não põe uma disciplina na nossa vida, nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós, o que é lamentável. A gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Outras pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta. Sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou
acompanhando o seu processo, até o Davi chegar, foi uma longa luta, né? Muito, muito. Você passou por um sofrimento terrível, e eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né? Medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi... Adriana, você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já, com toda uma expectativa, né? E a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses, assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava... Assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, que também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando. Chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado. Não foi fácil. Mas, aquilo que você falou, Deus, Ele caminha conosco, Ele não abandona. Não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência, eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer, esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra. Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar às vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários. É uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar. A gente tem o norte. A gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro. Assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você. Hoje eu estou sendo com o Davi. É assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca. Nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós. E vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo, como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava
tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, né? Eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim, você precisa desfocar. Ele dizia isso, você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus, que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né? Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Sempre a gente precisa articular o que se foi com aquilo que a gente ainda vai ter. A vida fica muito mais bonita quando a gente consegue administrar com sabedoria essas duas realidades, o passado e o futuro. Mesmo porque o presente, esse momento que nós temos agora, é a articulação de dois tempos, um que eu não tenho mais e o outro que eu nem sei se terei. Então essa sabedoria, me colocando na possibilidade de ver o meu tempo presente como uma oportunidade de fazer valer o passado que eu tive, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que me foi penoso, e ao mesmo tempo não permitir que o que me foi penoso me impeça de sonhar um futuro melhor. Você que participa da minha vida de maneira tão direta, você que me acompanha, você que é meu amigo, eu tenho refletido cada vez mais no conceito de amizade, enquanto um vínculo que nos fraterniza, que nos coloca, ainda que a gente não participe da vida um do outro no dia a dia. Quando nós identificamos pessoas que estão articulando sonhos semelhantes aos nossos, num tempo onde tem tanta guerra, onde tem tanto desentendimento pelo mundo afora, a gente encontrar pessoas que estão fazendo o seu esforço pessoal de estabelecer pontes ao invés de quebrá-las, de não permitir que o preconceito nos afaste um dos outros, que o preconceito nos impeça de conhecer pessoas que às vezes a gente julga mal. Num tempo onde o mundo tem sido tão cruel, a gente diminuir a crueldade no espaço que nos é possível. Você identificar pessoas que estão fazendo isso também. Isso gera uma amizade, uma fraternidade cristã, ainda que um outro esteja lá na Indonésia e eu aqui no Brasil. Saber que aquele homem que ama numa língua diferente, com costumes diferentes, está buscando os mesmos ideais que eu, me torna amigo dele, ainda que a gente nunca frequente a casa um do outro. Olhar nas marcas daquilo que a gente viveu ao longo deste ano, o aprendizado para aquilo que a gente pode viver a partir de agora. Volto a dizer, a dificuldade do meu ano foi muito grande, mas ao mesmo tempo tão em paz, tão visitado pela esperança, porque é isso que Deus me move a viver. Eu não posso dar testemunho da minha fé se eu estiver desanimado com a vida, por mais tribulações que eu tenha. Talvez você saiba, eu tenha me escutado contar, um dos episódios difíceis da minha vida este ano foi que a minha casa caiu, literalmente. Uma chuva muito forte em Taubaté, a estrutura do meu telhado não foi construída de acordo como deveria ser para suportar, né, um volume de água muito grande. Entrou água por todos os conduítes, eu perdi todo o piso de madeira, perdi os quartos, o teto de gesso da casa toda caiu, desabou. Foi uma coisa muito triste. Eu me lembro que eu estava viajando e quando eu cheguei em casa, a Teca, eu já vi pelo jardim, né? Já vi que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Foi no dia 9 de março isso. Quando a Teca me esperou descer do táxi, ela me abraçou já chorando, lembro direitinho como se fosse hoje. Ela me falou assim: por favor, fique calma com tudo que você vai ver. E quando eu entrei, gente, foi uma visão horrível. De você ver o fruto do seu trabalho, do seu empenho, né? As suas coisas, tudo destruído. A casa, aquela estrutura que até então condensava afeto, que era o seu lugar de descanso, não existe mais, você não pode dormir, você não pode deitar, você não pode sentar.
E de repente a porta da cozinha ficou aberta, e no meio dos destroços todos, daquela destruição toda, daquela sujeira toda, quem me surge correndo pela casa, feliz, sem saber o que acontecia? O Luca, o meu cachorrinho. E foi impressionante como Deus me curou através daquela criatura naquele momento, sabe? Ele com aqueles olhões arregalados, né? Feliz porque eu estava chegando em casa, sem saber o significado daquela destruição, mesmo que ele nem sabia que aquilo estava destruído, né? Ele só queria me encontrar. O amigo dele tinha ficado 15 dias longe, viajando, e estava voltando naquela hora. Ele não tinha a menor intenção de me olhar com algum outro olhar que não fosse a da alegria de me ver chegar. Eu me lembro que eu sentei no chão e abracei aquela criatura e chorei tudo o que eu precisava chorar. E é como se naquele momento Deus me fizesse entender, através do não entendimento do Luca da tragédia, de que a vida pode ser sempre bonita, desde quando a gente encontre um motivo, ainda que seja pequeno, para a gente recomeçar a nossa história. O que é uma casa destruída? Nada, é um prejuízo financeiro, é. O que a gente não pode permitir é que a casa caia dentro de nós. O que a gente não pode permitir é que a estrutura que nos sustenta possa ruir, através dos problemas que a gente enfrenta. Eu não tenho um filho para me abraçar quando eu volto. Talvez você tenha. Talvez você tenha pessoas que possam significar todos os seus desastres, todas as suas tragédias, no momento em que você chega em casa e que te abraça. Naquele momento, o abraço da Teca foi um sustento para mim. Mas o que Deus falou em mim, através daquela criatura, que não entende nada de tragédia, identificar naquele momento a voz de Deus falando em mim, da mesma maneira como falou a Francisco de Assis, através da natureza, através dos bichos, né? Me comprometeu ainda mais com tudo aquilo que eu precisava deixar cair dentro de mim, junto com aquela casa. Que às vezes não é só uma parede que cai, não é só um teto que desaba. São estruturas humanas dentro de nós que precisam ruir. O nosso apego, quem sabe? O nosso apego ao que é material. E de repente, quando eu olhei para tudo aquilo que materialmente a gente pode reconstruir, e eu vi o meu amigo que não poderia ter sido reconstruído se ele tivesse sido morto. Da mesma maneira como nós olhamos para um pai, para uma mãe, para um filho, e você perceber que aquilo não é material, que pode ser reconstruído, que se a doença nos leva, se a morte nos abate, não tem como recomeçar aquela pessoa de novo. Uma parede você reconstrói, um teto você arruma, um portão que caiu você levanta, um jardim que ficou destruído você reconstrói. Agora uma pessoa não. Um ser humano será sempre a maior preciosidade que nós podemos ter na história, na nossa história pessoal. O amor que a gente ama, o perdão que a gente concede, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Naquele momento o abraço do Luca, aquele olhar sorridente para mim me dizia só isso. Que bom que você voltou, ponto final. Que bom que você está aqui, ponto final. E aí, depois que a gente encontra alguém que nos diz que bom que você está aqui, com o rabinho que balança, ou com uma voz que é possível ser dita, que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você faz parte da minha vida, então nós estamos no caminho certo, minha gente. Esse ano, quero paz no meu coração. Então vamos fazer a nossa parte, né? Quero a paz, então eu vou construir nas pequenas coisas. Eu vou construir nos meus relacionamentos. Eu vou fechar as portas que eu preciso fechar para tudo aquilo que é nocivo para mim. Posso ter coragem de fechar portas, por mais doloroso que seja fechar aquela porta, porque eu sei que aquela porta aberta não me traz paz. É mudança de vida. Fim de ano é uma época maravilhosa para a gente fazer balanço. O comércio faz balanço. O comércio identifica o que dá prejuízo, o que não. E o bom empresário é aquele que modifica o que está lhe causando prejuízo. O bom empresário é aquele que, no momento em que faz o balanço da sua empresa, ou da sua loja, ou da sua vendinha que seja, descobre que ele precisa mudar algumas atitudes no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de agir, para que ele não continue amargando o prejuízo.
A mesma coisa nós precisamos fazer através da nossa vida afetiva. Começar a prestar atenção nos relacionamentos que nós alimentamos ao longo do ano. O que é nocivo para nós nesse relacionamento? Estabelecer, pontuar, é direito. É direito meu, é direito seu. De você olhar para a estrutura da sua vida e ter direito de mudar o que você achar que vai ser melhor para a sua liberdade pessoal, para o seu jeito de ser de Deus. Criar essa paz. Você ser o construtor da sua paz. Você estabelecer dentro da sua casa a quebra dessas barreiras que tanto nos afastam. Eu gosto de dizer sempre isso. É muito fácil a gente construir faixas de Gaza dentro de casa. É muito fácil a gente apartar o nosso irmão da nossa vida. Eu falo isso para você através daquilo que eu experimento no meu dia a dia. Como é difícil a gente articular os afetos de maneira saudável, de maneira equilibrada. Ser amado demais faz mal, ser amado de menos faz mal. A paz é o momento em que nós estabelecemos um vínculo que realmente nos dá condições de ser quem a gente é. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Esse é o significado da comunidade cristã. Nós podemos ser amigos, sim. Amigos da palavra que nos une, amigo do evangelho que nos congrega, amigos do sacramento que nos alimenta, amigo dos encontros, também, amigo da intimidade. O que nós não podemos abrir mão é de estabelecer essa fraternidade universal. Nós precisamos ser amigos da humanidade, nós precisamos alimentar uns pelos outros esse sentimento de respeito que me faz olhar para o outro com o respeito que ele merece, de não me sentir no direito de invadir o que eu não posso, ou de tratá-lo com desrespeito, de impor-lhe fardos que não são dele. Essa amizade é tão bonita, minha gente, quando nós descobrimos que cada um, no lugar em que vive, com as pessoas com quem convive, está travando o mesmo ideal, lutando pelo mesmo ideal. Nós queremos ser pessoas melhores. Dia 15 de dezembro eu fui ordenado padre. E eu acompanhei, mesmo sem responder, porque é impossível, eu acompanhei as manifestações de pessoas do Brasil inteiro, dizendo: ô padre, parabéns pelo seu dia. E eu fiquei pensando no significado de tanta gente querer me parabenizar naquele dia, e eu fiquei percebendo essa teia delicada que nos une, né? Eu sou um padre que participa da vida dessas pessoas, eu sou um padre que sou amigo dessas pessoas sem saber que sou. E que essa amizade, essa fraternidade, ela é alimentada de maneira espiritual, não é nem presencial, não. Sabe, eu saber que alguém está querendo o meu bem neste momento, ainda que não participe da minha vida, ainda que não bata na porta da minha casa, ainda que não esteja comigo no meu dia a dia. Essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. A conversão é isso. É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós. Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas, eu tenho as minhas feridas, você tem as suas, e agora só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim. E Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente. É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão
é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser, eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei. E tudo isso pode estar a serviço da nossa cabeça. É você olhar para o ciclo desta vida que nunca termina. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho? O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Que apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser. Por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito: olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. E esse é o nosso desejo. É tornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito. Belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer, senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que seja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem. Eu posso dizer bonito que eu vivo o evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta, mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela. Eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência. Transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro. Essa luz que inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele. A gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015.
Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar. A responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida, olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. E perceba se essas sementes vão gerar coisas boas ou vão gerar coisas ruins. Porque esse milagre Deus não faz não, viu? Se eu semeio coisas ruins, é bem provável não é certo, de que essas sementes me trarão frutos muito, muito, muito ruins de serem saboreados. Agora, se eu me esmero através de uma consciência iluminada, propostas novas, eu quero ser um homem novo, você pode ser uma mulher nova, um homem novo. Jogar fora todas essas sementes ruins que nós levamos nos bolsos, a semente do ressentimento, a semente da mágoa, a semente do rancor, da mentira, da fofoca, do ciúme, da posse. Ela disse: Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade de lidar com os problemas da vida. Muitas vezes eu os encaro como prejuízo e fico muito distante dessa perspectiva que vocês sempre apontam, que ele pode ser favorável ao meu crescimento. Sempre que sou emparedada pelo sofrimento, não me vem outra coisa senão a ideia de estar vivendo um prejuízo. Muitas pessoas certamente vivem o mesmo conflito com você. Eu, particularmente, também tenho isso. Em muitos momentos da minha vida, eu olho para aquilo que eu estou precisando enfrentar e não consigo ver uma perspectiva positiva daquilo que como você bem diz, do emparedamento que às vezes o sofrimento faz com a gente. Nem sempre a gente tem a sabedoria de perceber que aquele momento é favorável. Às vezes é só o tempo que vai nos revelando isso. Agora, a gente precisa ter naquela hora uma serenidade, uma postura, pelo menos, que possa favorecer o florescimento deste aprendizado. Na nossa vida, nós precisamos o tempo todo articular realidades que nós entendemos e outras que não. E o sofrimento será sempre um mistério para nós. De vez em quando a vida nos coloca numa situação e a gente não tem para onde ir e nós precisamos resolver aquele conflito ali, a gente precisa continuar em pé. Não dá para desistir, né? E às vezes esse posicionamento diante daquilo que nos ocorre, ele é difícil mesmo. Eu compreendo o que você está dizendo, porque experimento isso na minha vida. Diariamente preciso buscar sabedoria para eu dar conta de administrar as dificuldades que me acontecem. E agora, José, já ouviu esse poema? É um momento justamente em que esse personagem, criado por Drummond de Andrade, que na verdade é um pouco de cada um de nós, é colocado diante de uma situação que ele precisa administrar. Está aqui no livro. Ó. Existem algumas formas de sofrimento que parecem nos colocar diante de um beco sem saída. Essa dificuldade que às vezes a gente tem de perceber o que aquele sofrimento pode fazer comigo. Para onde eu posso ir depois dessa dor? Não há para onde fugir. É como se estivéssemos diante da própria vida nos perguntar, e agora? Quem não passou, né, por um momento assim? Em que você só tem essa pergunta, e agora? O que eu faço com tudo isso? De vez em quando, o sofrimento faz isso com a gente. Você fica como que paralisado diante dos fatos. Digamos que você está passando pela perda de alguém. Aquela morte, no primeiro momento, nos paralisa.
E a vida faz essa pergunta: e agora? Como é que você vai continuar sem Ele? Como é que você vai administrar a vida sem Ele? Pois é, aqui no poema e na nossa vida, o agora já está aqui. E é preciso reagir. Não há para onde fugir. Já experimentei isso na carne. E creio que você também já tenha experimentado. Por vezes a dor nos coloca em caminhos estreitos. Ela nos tira as ilusões, porque é crua como a carne que nos prende aos ossos. Por isso pode nos fazer crescer quando administrado do jeito certo. Nas histórias das mães que perderam filhos, diante de agoras semelhantes, as reações podem ser muito diferentes. Minha mãe também sofreu o golpe. Viveu o inferno de ter que sepultar uma filha, alterando assim a ordem natural da vida, cuja regra deveria ser os pais jamais sepultarem os filhos. E diante de um fato tão cruel, a pergunta da vida foi feita à minha mãe. A pergunta da vida foi feita a muitas mulheres e a muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Que às vezes é assim, minha gente. Na hora do sofrimento nós queremos fugir dele. Mas se a gente observa o movimento com sabedoria, não há outro lugar senão estar nele mesmo. É a melhor maneira de curá-lo. É a melhor maneira que você tem de enfrentar o sofrimento, é percebendo-o em toda a sua totalidade. Talvez seja por isso que você não esteja conseguindo compreendê-lo como uma oportunidade de crescimento e você só o interpreta como um prejuízo, porque você não entrou no coração dele. Você só esbarrou nas aparências do sofrimento. E quando a gente fica só nas aparências do sofrimento, ele soará sempre como um prejuízo para nós. Só quem entra no coração dele é que vai descobrir a lição que ele pode nos dar. Volto a dizer, somos superficiais demais. Somos superficiais nas nossas alegrias, somos superficiais nos nossos sofrimentos. As estradas que eram tantas foram reduzidas. Isso acontece no sofrimento. Parece que você não vê outras estradas, só vê aquela. O sofrimento retira tudo aquilo que parecia ser amplo antes dele chegar. É preciso escolher o que faremos. Não temos mais tudo o que tínhamos. A vida estabeleceu um novo quadro. E agora? Diante do sofrimento não temos o direito de dormir. É preciso velar, buscar o caminho fácil das fugas. E sim, o mais exigente, o mais tenebroso, o mais cruel, o que nos leva a nós mesmos. Recordo-me que depois de ter recebido a notícia da minha irmã, a minha mãe não quis tomar nenhum medicamento que a deixasse mais calma. Ela me dizia, olhando nos meus olhos: a gente tem que viver tudo, não tem, meu filho? Não podemos fugir de nada, não é mesmo? Deus está comigo, Ele vai me dar força. E assim aconteceu. Em nenhum momento ouvi uma blasfêmia saindo da boca daquela mulher. O choro silencioso, fundo, em nenhum momento cedeu lugar aos gritos de desespero. É justamente essa dureza que precisa cair por terra. Sofrimento é uma experiência de humanização. Ao perder todo o contexto de suas possibilidades, não lhe resta muita coisa a não ser o destino de sua humanidade. A dureza o priva até mesmo da solução mais fácil, a mais covarde. Minha mãe, naquele momento, ela estava imersa na realidade dela. E desde criança ela aprendera a sofrer com as perdas. Ela nunca enxergou o marido Carmo como um prejuízo. A minha mãe sempre teve facilidade de abrir a caixa do sofrimento, sabe? Como se fosse um presente, e descobrir o que estava dentro dela. Porque desde menina, a vida perguntava para ela: e agora, Ana? Da mesma forma como a vida pergunta a você também. Eu sei que você também já passou por situações de ser como José do poema do Drummond de Andrade. E agora? O que você faz com tudo que você tem diante de você? O que você faz com a mãe morta, com o pai morto, com o irmão morto, com o amigo que traiu, com o casamento que acabou, com o desemprego que chegou?
O que você faz com a tristeza que lhe ocorre? A vida lhe pergunta, e agora, como é que você vai encaminhar a sua vida depois dos acontecimentos trágicos? Vai querer uma solução? Vai querer descobrir o que isso pode lhe dizer, o que isso pode lhe ensinar? Ou você vai permitir que a amargura venha derramar o seu manto sobre você? Porque é assim, quando nós não temos a coragem de abrir a caixa do sofrimento e aprender com tudo aquilo que está ali dentro, ele pode se tornar amargura em nós. Aí a amargura paralisa, não deixa ir adiante. Não deixa a gente crescer. E por isso que é tão interessante, é tão nobre da nossa parte, olhar nos olhos de todas as realidades, contemplá-las, da mesma maneira, com a mesma profundidade com que Nossa Senhora fazia, e procurar aprender com elas. Não se desespere diante daquilo que a vida está lhe oferecendo. Antes do desespero, faça a pergunta certa. E agora? O que você pode fazer daquilo que a vida lhe fez? E agora? O que você pode aprender com essa traição? O que você pode aprender com essa morte? Ah, padre, é tão difícil, eu sei. Não é fácil para ninguém. Mas você pode ter certeza que todas as pessoas, as mais interessantes que eu encontrei na minha vida, elas souberam lidar bem com a pergunta da vida. E agora? Elas não se entregaram. Elas não permitiram que o rancor, que a amargura viesse depositar o seu manto sobre elas. Elas quiseram aprender. Às vezes a gente só precisa fazer esse movimento. Ter coragem de escutar o que o sofrimento está tentando nos dizer. Antes do desespero, antes de achar que não tem solução, ouse perguntar ao seu sofrimento o que ele pode lhe trazer de bom. Eu espero, desejo, no fundo do meu coração, que Deus lhe ajude a conviver com ele. Que Deus lhe ajude a conviver com a sua dor, com o seu desconforto. E que a partir desse desconforto, você se torne uma pessoa melhor. Porque sim, o sofrimento tem o poder de nos educar, de nos fortalecer, de nos tornar maiores. Derrame sobre você, sobre o seu sofrimento, sobre a sua dor, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Apoie o nosso trabalho. Like, inscrição e compartilhamento. Coloque o seu pedido de oração nos comentários.